pessoal, beleza? Eu sou o professor Gustavo e na aula do Educast de hoje a gente vai estar trabalhando mais uma questãozinha envolvendo razão e proporção. Agora trazendo uma questão um pouco mais, com menos números e mais letras, digamos assim, que dá um pouco mais de medo, mas podem ficar tranquilos que é uma questão bem interessante para relembrar esses conceitos. Obviamente, para começar, a gente vai relembrar alguns conceitos, então vem comigo que a gente vai brincar legal hoje, beleza? Então, pessoal, na hora do Relembrando de hoje, a gente vai lembrar dois conceitos bem importantes para a gente fazer a questão e a gente voar em qualquer questão em que a gente tenha razão e proporção, beleza? Então, vem comigo. A primeira coisa que a gente vai relembrar hoje é o conceito de grandezas inversamente proporcionais. É um nome um pouco elegante, mas significa uma coisa bastante simples. Duas grandezas x e y são inversamente proporcionais se e somente se o seu produto for uma constante. Beleza? Para fazer uma analogia lógica, vamos pensar que x é a minha velocidade e y é o meu tempo. Se eu tenho uma estrada, por exemplo, de 10 km, certo? E eu estou andando a 5 km por hora. Quanto tempo demoraria para eu conseguir percorrer essa minha estrada? Se eu estou andando a 5 km por hora e a minha estrada tem 10 km, eu ia demorar 2 horas, certo? Porque eu ia andar 5 km na primeira hora, mais 5 km na segunda hora. Beleza. Mas o que aconteceria se eu dividisse essa velocidade multiplicar essa velocidade por 2, na verdade. Se eu, ao invés de andar por 5 km por hora, agora eu andasse a 10 km por hora. Quer dizer que se eu vou percorrer 10 km e eu ando 10 km por hora, eu demoraria quantas horas para conseguir percorrer esse percurso? 1 hora. Olha o que aconteceu, vamos só usar um pouco de raciocínio. Eu falei que quando x fosse 5, y era 2. Beleza? Que x é a velocidade, certo? Mas eu dupliquei agora minha velocidade, já virou 10. O que aconteceu com o meu y? Dividiu por 2, virou 1. Então, eu tinha aqui, quando o x ele era 5, y ele era 2. Mas depois, quando eu fiz x virar 10, o que aconteceu com o meu y? Ele virou 1. Vamos pensar racionalmente. Ó, o produto x vezes y deu quanto aqui? Deu 10. O produto x vezes y deu quanto aqui? 10. Mas o que aconteceu? Eu dupliquei o meu x e o meu y, por consequência, dividiu por 2. Isso aqui é justamente porque essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Se uma duplicar, a outra divide por 2. Se uma quadruplicar, a outra divide por 4. De forma que seu produto seja uma constante, beleza? É um exemplo um pouco menos visual, né? Eu vou falando um pouco para vocês. Mas a importância é produto é uma constante se as duas grandezas são inversamente proporcionais, beleza? E por fim, uma coisa que muita gente erra, por isso a gente quis frisar hoje para vocês aqui na aula, é o que significa a palavra aumento de tantos por cento numa grandeza, ou seja, aumentar, por exemplo, aqui de 20% x. O que significa isso? Eu tinha um valor x, certo? Pensar em um dinheiro, enfim, qualquer coisa, você imagine aí uma quantidade x, e eu aumentei 20% de x. O que significa aumentar 20%? Quer dizer que o meu x, ele se transformou num x', num outro cara, que representa alguma coisa. É pegar o meu x e somar a esse meu x 20% do seu valor. O que é 20% do seu valor? É uma fração 20 sobre 100 de x. Beleza? Isso é muito importante. Se a gente simplificasse isso aqui, a gente cortando esse zero com esse zero, ficaria 2 décimos, que é 0,2. A gente chegaria que esse cara aqui é 1,2 vezes o meu x. Quer dizer que se eu aumentar o 20% o valor de x, significa que, o que eu fiz? Eu multipliquei x por 1,2. Isso é uma coisa muito importante e muita gente buga bastante nesse conceito de aumento, beleza? Então, com esses dois conceitos aqui, a gente vai conseguir trabalhar a questão de hoje, beleza? Então, pessoal, esse foi o Relembrando de hoje. Agora a gente vai partir para a leitura da questão. Então, pessoal, agora a gente vai partir para uma questãozinha aí bem interessante, que trabalha basicamente com muitas letras aí, buga um pouco algumas pessoas, mas vocês vão ver que é uma questão que parece muito mais feia do que na verdade é. Então, bora comigo que a gente vai desbravar essa questão. Então bora partir para a leitura da questão, né, sem mais delongas, né? Então, vem comigo. A gente tem o quê? Supondo que x e y são inversamente proporcionais e positivos, de quanto decresce y se aumentarmos x de P%. Pô, P% já bugou, você disse, caramba, não sei, P%. No relembrando era 20, caramba, buguei. Calma.
Não vai ter nada demais, vai ser só uma questãozinha normal para a gente, beleza? Então vem comigo. Primeira coisa, o que ele quer saber na questão? Ele quer saber de quanto decresce y. Então, ele basicamente, já olhando as respostas, que todo mundo está em percentual, é o quanto variou o meu y quando eu variei meu x. Por quê? Se x e y são inversamente proporcionais, a gente vai colocar aqui, mas já vale a pena a gente relembrar que o quê? O produto deles é uma constante. Ou seja, se eu aumentar um, o outro diminui de tal forma que seu produto seja uma constante. Então, se eu aumentei x de p%, y vai diminuir de alguma quantidade. Vai ter um ΔY, concorda? Então, basicamente, o que eu quero saber, já que aqui está em porcentagem, é quanto percentualmente representa ΔY de y, ou seja, o quanto percentualmente ele variou. Então, a primeira coisa que a gente vai anotar aqui, pessoal, é o que a gente quer saber. A gente quer muito saber quanto é ΔY sobre y. E se eu souber isso, eu vou ficar muito feliz. É isso que a gente vai buscar. Então, para eu saber ΔY, eu tenho que saber quanto virou o meu y. Então, a gente já vai dar um jeito de descobrir isso, certo? Então, vamos tentar ver se a gente acha sentido nessa questão. Bora lá. Então, a nossa pergunta a gente já sabe qual é, ou seja, qual é o percentual que variou o meu y, de quanto ele decresceu, se eu aumentar x de p%, certo? E eu sei que x e y são inversamente proporcionais. Primeira coisa que a gente vai fazer é, se ele falou que eles são inversamente proporcionais, o que a gente tem que dizer? Pelo nosso relembrando, que eu falei agora há pouco, vou falar de novo para você não esquecer, que o quê? A gente tem que x vezes y é uma constante. Ou seja, o produto dessas duas grandezas, não importa quanto elas sejam, eu sei que é uma constante. Então, eu tenho que dizer o quê? Se x e y são inversamente proporcionais, já vou anotar aqui para ninguém ficar bugado, que x vezes y eu vou chamar que é CTE. CTE é um nome engraçado para você dizer que é uma constante. Então, fica tranquilo, tá bom? Então, a gente já sabe que x vezes y é uma constante. Beleza? Então, o produto do x vezes y antes de eu aumentar x de p%, vai ser igual ao produto de x vezes y depois que eu multiplicar, aumentar, fazer essa brincadeira aí. Tudo bem, já começamos aí. A gente sempre tem que brincar com o que ele dá pra gente. Ele falou que são inversamente proporcionais. O que mais ele falou antes da gente atacar a nossa pergunta? Ele falou que x aumentou de p%. Pelo nosso relembrando, o que significa aumentar de p%? Significa pegar o cara e somar uma fração dele, uma porcentagem dele. Beleza? Então, se eu tenho R$10 e aumentei 20% do que eu tinha, eu tenho R$10 mais 20% de R$10. Quando você faz essa continha, vai dar R$12. Beleza? Então, vamos usar esse raciocínio aqui, certo? Então, a gente tem aqui x, ele, ao ser adicionado p%, ele virou um cara um pouquinho diferente. Botou uma maquiagem, deu uma diferenciada aí para ele ficar um pouco mais elegante. Eu chamei ele de x', modificou um pouquinho o que ele é. E eu sei que esse x' é o quê? É pegar o meu x e somar a quantidade que eu aumentei percentualmente. Quantos por cento eu aumentei? P%. Então, eu aumentei numa fração de P sobre 100 de X. Tudo bem? Do jeito que está, isso aqui não está muito elegante, concorda? Está meio desagradável, tem umas coisas aqui, está muito P sobre 100, umas coisas meio feias, né? Então, a gente vai tirar o MMC aqui, para a gente ver como é que fica, beleza? Então, vamos tirar o MMC aqui. Eu tenho que o meu X', ele vai ser o quê? Se eu tirar o MMC embaixo é 100. Então, vai estar todo mundo dividido por 100 aqui embaixo. E a gente tem o quê? Aqui vai ter 100x mais px. É isso aí que a gente tem. Por quê? Basicamente, se eu voltar, ou seja, passar dividindo aqui dentro, vai ficar de 100 dividido por 100 é 1. Voltamos ao estado inicial. E p dividido por 100 é p sobre 100, que multiplica x. Então, isso aqui é idêntico ao que tem aqui. Graças a Deus, eu não estou fazendo nenhuma besteira. Para deixar só um pouco mais rápido a nossa brincadeira, eu tenho algum fator em comum, não tenho não? O que tem em comum aqui e aqui? Eles dois têm um carinha muito engraçado em comum. O famigerado x, concorda? Aqui, 100x tem o fator x e px tem o fator x. O que eu posso fazer se eu tenho dois fatores em comum? Eu posso colocar em evidência. Então, o que eu vou fazer aqui, só para enxugar um pouquinho mais, eu vou colocar x em evidência, que vai multiplicar alguma coisa e quando eu multiplicar, dá exatamente o que tem aqui em cima, certo? O que tem aqui, ó? Eu multiplico x por alguma coisa e dá 100x. Quem é que eu tenho que multiplicar x? Eu tenho que multiplicar por 100. Se eu faço uma soma aqui, eu faço uma soma aqui embaixo também, ó. Estamos fazendo só repetindo a operação. E quem eu multiplico x para que ele vire p vezes x? Esse aí, ó, esse aqui você abre um sorrisinho porque você já sabe quem é, né? Eu multiplico por p.
Obviamente, tudo isso está dividido por 100. Olha o que a gente tem aqui agora, pessoal. A gente tem que x' é algum número multiplicado por x. E esse número aqui é maior do que 1, concorda? Porque P é maior do que 0. Então, eu tenho que é um número maior do que 1 multiplicado por x, o que configura que ele aumentou de alguma quantidade. Então, a gente já está indo no caminho certo, né? Essa grandezinha aqui, ela vai ser importante pra caramba pra gente daqui a pouco, tá bom, pessoal? Então, guardem isso aqui no coração. Beleza. A gente já utilizou essas duas informações que a questão nos deu. Vamos partir agora para debruçar um pouquinho mais. O que eu tenho dizendo para vocês? Eu tenho que x vezes y é uma constante, seja antes do aumento ou depois do aumento, com x' e um y'. Então, eu tenho que as duas coisas são iguais. Eu vou basicamente trabalhar com isso agora. Por quê? Eu tenho que x vezes y é uma constante, certo? É uma constante. E essa constante é constante para qualquer que eu brinque com esses caras. Se eu duplicar um valor, o outro divide por 2 e por aí vai. Então, se eu fizer x ser multiplicado por isso aqui, ou seja, se eu modificar x para ele virar um x', ele vai estar multiplicado por um y', de tal forma que o produto x', y' dê igual a constante, porque eles são constantes, o produto. Então, eu tenho que xy, ele vai ser igual a x', que multiplica um y'. Mas, professor, por que você está fazendo isso? Eu não entendo. Não faz sentido. Por que surgiu o y'? O Espírito Santo bateu aqui? O que aconteceu? Calma. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Se eu aumentei meu x e ele virou o x', meu y ele vai ser decrescido de algum valor e virar um y'. Para que depois eu ache o ΔY e divida por y e eu acho que eu quero. Então, está tudo se encaixando. Se eu achar meu y', eu sei quanto é o meu ΔY e eu consigo dividir por y e achar quanto é a minha resposta da questão. Beleza? Então, vamos lá. Já que eu tenho que xy, que são as do produto das grandezas, é igual ao produto das grandezas depois de eu fazer o meu aumento, eu só vou escrever essa relaçãozinha que eu tenho aqui. Por quê? Já está vendo que meu x vai cortar quando eu jogar ali, né? Então, vamos debruçar isso aqui. Então, eu tenho que isso aqui é o quê? Quem é x'? Vamos olhar para quem é x'. X' é o quê? X que multiplica essa expressãozinha desagradável aqui. Vou só escrever. Eu tenho que é x que multiplica a expressãozinha desagradável, que eu disse que é o quê? 100 mais P sobre 100. Tudo isso multiplicado por y'. Para quem tiver em dúvida, quem é esse cara todão aqui? Não precisa ficar nervoso. Que é o quê? O meu x'. Beleza? A gente achou agora há pouco. O que eu tenho? Ó? Eu tenho xy e aqui eu tenho x que multiplica alguma coisa. Eu tenho um termo em comum aqui que a gente sabe que não deve ser zero, porque senão seria redundante. Então, a gente vai poder fazer o que com esse x? Ó, simplificar. Eu vou cortar esse x aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou ter que meu y vai ser igual ao quê? 100 mais P sobre 100, que multiplica y'. Concorda? Quem eu quero achar? Eu quero achar o meu y' para eu poder subtrair de y e descobrir qual é o meu ΔY. E depois dividir por y e achar a minha possível resposta, concorda? Então, eu quero achar y', eu não quero achar y. Porque eu já sei quem é y é um cara. Eu quero saber quem é o y' em função de y. Então, eu vou passar dividindo e multiplicando aí, isolando o meu y', tá bom? Eu tenho que meu y', ele vai ser o quê? Passando 100 multiplicando para lá e 100 mais p dividindo, vai ser o quê? Vai ser 100 dividido por 100 mais p vezes y. Tudo bem, pessoal? Por que eu fiz isso? Porque eu quero achar o meu y', porque eu sei quanto ele é depois do aumento do x. Eu sei agora, depois eu vou saber a variação, o ΔY, e divido pelo y, e eu consigo achar o que eu quero saber na questão. Então, por isso que eu fiz todo esse meu trabalhozinho aqui. Beleza. Então, vamos agora achar o meu ΔY. Eu tenho que o meu ΔY, ele é y' menos y. Mas quem é o meu y'? Está aqui, né? Só vou escrever. 100 dividido por 100 mais p vezes y menos y. Tá vendo que é uma fração com um cara que não é fração, né? O que você faz toda vez que você tem isso? O famoso e famigerado MMC, que vai ser 100 mais P nesse caso. Beleza? Então, vamos continuar. Eu tenho que vai ser o quê? Fazendo o MMC, eu vou ter que meu ΔY, ele vai ser igual ao quê? A 100y. Repete isso aqui, né? Só que eu faço o quê? Passo para cá multiplicando e dividindo por 100 mais P.
Então, vai ser menos y que multiplica 100 mais p. Tudo isso dividido por 100 mais p. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Vai ter 100y menos y que multiplica 100 menos y que multiplica p, concorda? O que é que vai acontecer com y que multiplica 100? Vai ser ele menos ele. O que é que você faz com esse cara? Você corta. Então, esse cara aqui, ó, quando eu fizer o chuveirinho, puff e puff aqui, ó, esse vai ficar 100y menos 100y. Vai cortar o 100y. E vai sobrar quem? Menos yp. E é isso que eu vou colocar aqui. Sobre 100 mais p. Tudo bem? Mas eu quero saber quem é ΔY sobre y. Então, eu tenho o y aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E a gente vai estar grudadinho na resposta. Ó. E agora eu tenho aqui ΔY sobre o y, passando o meu y dividindo para o outro lado da minha equação, vai ser o quê? Menos p sobre p mais 100. Ou 100 mais p, concorda? Aí o cara já diz assim, ó, detonei a questão. Qual a resposta? P sobre 100 mais p, porque o sinal de menos é só para dizer que diminuiu. Mas esse aqui, detonei, acertei, detonei, sou popstar, sou bom demais. Só que quando você vai olhar o gabarito da questão, você diz, rapaz, eu errei. Aí você diz, como é que eu errei? Tá isso aqui, ó, isso aqui é a resposta. Mas isso aqui não está em percentual. E a resposta está em quê? Percentual. Para eu passar uma fração, uma divisãozinha, isso aqui é um número fracionário, 0,8, 0,7, algum númerozinho, uma fração do cara. Para eu passar para uma forma de fração, eu tenho que multiplicar por 100. Então, a resposta disso aqui é pegar o meu valor e multiplicar por 100. Por quê? Porque eu quero a resposta em percentual. Não quero a resposta em número 0,7, 0,75 e por aí vai. Então, eu tenho que meu ΔY sobre y vai ser, no fim das contas, o que eu quero achar agora, menos 100p sobre 100 mais p. E agora, papaizinho, a gente acabou de detonar essa questão. Porque só tem uma resposta aqui que representa esse decréscimo, que é exatamente a letra E. Beleza, pessoal? A gente conseguiu aqui basicamente relembrar bastante, usou o conceito de ser inversamente proporcional pra caramba e ficou brincando com algebrismos aí com a ideia de aumento. Beleza? Show de bola. Essa questãozinha é bem interessante aí pra gente trabalhar alguns conceitos aí legais. Beleza? Então, pessoal, isso que a gente tinha para hoje é uma questão bem interessante, trabalha vários conceitos aí de razão e proporção e uma coisa que pega muita gente prevenida, aquela ideia do aumento percentual, que é basicamente pegar o valor e aumentar tantos por cento. Então, a gente conseguiu aí trabalhar bem aí um exercício bem interessante, a gente espera que tenha agregado valor para vocês. Nos vemos na próxima aula, pessoal.